E chegou a hora de um intervalo animado no Super Gospel, mas não se preocupem, pessoal, voltaremos em breve com mais louvores e energia positiva para abençoar o seu dia. Super Gospel. Os melhores lançamentos, as músicas que marcaram a sua vida. Do Philadelphia do Pacoide. Dicas de economia. Encontre ofertas no Buscapé. Esse é outro importante site de pesquisas de preço. Chegou a hora de um intervalo animado no Super Gospel, mas não se preocupem, pessoal, voltaremos em breve com mais louvores e energia positiva para abençoar o seu dia. Super Gospel. Os melhores lançamentos, as músicas que marcaram a sua vida. Do Philadelphia do Pacoide. Dicas de economia. Encontre ofertas no Buscapé. Esse é outro importante site de pesquisas de preço. Chegou a hora de um intervalo animado no Super Gospel. Rádio Assembleia de Deus, Filadélfia do Pacuí, Macapá, Amapá, Brasil. Estúdio localizado no distrito de Filadélfia do Pacuí, Macapá. Organização: Igreja Evangélica Assembleia de Deus, CBADAP. Direção-geral: Pastor Anivaldo Monteiro e missionária Ana Lúbia Monteiro. Você é convidado a conhecer algo muito especial. Entre, seja muito bem-vindo. A partir de agora, na sua rádio Filadélfia do Pacuí, começa o programa Assembleia de Deus no ar, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, CBADAP, Filadélfia do Pacuí, situada na rodovia Santa Luzia, número 40, Filadélfia do Pacuí. Direção-geral: Pastor Anivaldo Monteiro. Presidente e missionária Ana Lúbia Monteiro. Vamos juntos cantar. Assembleia de Deus, vem comigo, ouvir a palavra. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Já são 20 horas e 54 minutos, dia 7 de junho, o seu programa Assembleia de Deus no ar, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus CBADAP. Vamos orar. Senhor, abençoa nossas vidas. Estamos aqui juntos para louvar e agradecer o teu nome, te pedimos graça, misericórdia e bondade. Toma primazia sobre esta noite. Abençoa nossos ouvintes na web rádio, das redes sociais, nossos amigos, irmãos em Cristo, nas ruas da cidade, Filadélfia do Pacuí, em tuas mãos. E abençoa cada vida. Continua conosco, assim te oramos. Por fé te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Graças ao Senhor, 20 horas e 55 minutos. Você está ligado conosco aqui na nossa programação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus CBADAP. Um ótimo atendimento, cuidado que sempre arrasa pra virar a pressão. Também a temperatura tem 10 de glicemia e atenção à sua cura. Todo mundo já conhece. Saúde, Brim Pharma, saúde em primeiro lugar. Saúde, Brim Pharma, então vem aproveitar. Saúde, Brim Pharma, você vai se surpreender. Saúde, Brim Pharma, se cuidar da saúde, Brim Pharma, drogaria. Vem agora, ligação de injetáveis. Saúde, Brim Pharma, visão de terapia. Vem agora, vem aferir a pressão. Saúde, Brim Pharma, atenção no dia a dia. Vem agora, vem pra mais um seu tempo. Vem agora, nós estamos te esperando. Se a sua saúde vem em primeiro lugar, então vem pra Saúde Brim Pharma Drogaria. Aqui você encontra acompanhamento farmacêutico, aplicação de injetáveis, colocação de brincos, aferição de pressão, temperatura. Estamos na rua Rio Tefé, número 353, no bairro Perpétuo Socorro. Chama lá do
saúde tem farma, drogaria. Aqui a sua saúde é prioridade. Segura a saúde tem farma, drogaria. E agora, aplicação de injetáveis. Saúde tem farma, revisão de terapia. E agora, vem a febre e a pressão. Saúde tem farma, atenção do dia a dia. Não basta enxergar melhor, tem que ter estilo. Na Ótica Look, você escolhe entre centenas de modelos diferentes de armações, com várias cores. Uma delas certamente tem a sua cara. Ótica Look, temos lentes de qualidade e uma variedade incrível de armações. Ótica Look, sua satisfação é o nosso sucesso. Estamos localizados na rua Cândido Mendes, número 908A, em frente ao Banco do Brasil. Facilitamos sua consulta. Temos lentes de armações de marcas renomadas, assistência pós-venda ao cliente, técnico óptico em manutenção. Funcionamos das 8 às 18 horas, de segunda a sexta, e aos sábados das 9 às 13 horas. Ótica Look, aceitamos todos os cartões em até 6 vezes sem juro. Contato 991460809. Ótica Look, é mais fácil ver beleza na vida quando estou com você. Programa Assembleia de Deus no ar, uma programação musical que tocará profundo a sua alma. Ei, a noite vai passar, meu irmão. Deixa eu dar uma noite mais alegria pra amanhecer. Vendaval chegou. É isso aí, seu programa Assembleia de Deus no ar da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Semenap, diretamente dos seus estúdios da Web Rádio de Filadélfia do Pacuí. Como é bom estar na sua companhia hoje, sábado muito especial. Estamos aqui reunidos já neste sábado, dia 7 de junho de 2025. Glória a Deus, como é bom poder participar com você. Quero louvar a Deus pela sua companhia, pela sua vida, você, meu irmão, que já está conosco aqui, ligadinho na Web Rádio de Filadélfia do Pacuí, e também através das redes sociais, do Instagram, do Facebook. Você pode se identificar para que possamos mandar o nosso abraço especial, o nosso alô a você, nesse momento que nos acompanha. Quero mandar minha saudação em Cristo Jesus ao nosso presidente da nossa convenção, pastor Ciclano Barbosa Tavares, toda a mesa diretora. Em nome do presidente, saudamos aos nossos companheiros pastores nos campos mais longínquos do estado do Amapá, você que está aí no sertão, no Ribeirinho, você que está na capital, nas cidades interioranas, também você que está nos países estrangeiros, que nos assiste, que nos ouve através da nossa emissora Web Rádio de Filadélfia do Pacuí e também através das redes sociais. Saudação a todos os nossos membros e congregados da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Semeadap, aos nossos obreiros, companheiros que fazem a obra do Senhor, toda a nossa liderança, um abraço carinhoso do programa, uma boa noite em especial aos nossos ouvintes que estão nas ruas da cidade, através das nossas caixinhas de som ligadas nos portes da nossa cidade. Um abraço todo carinhoso para você que nos dá o prazer de nos ouvir. Que a mão de Deus esteja estendida sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nossa saudação em Cristo a você, meu amado irmão e irmã, que nos honra com a sua presença. Eu quero mandar meu abraço também a todos os nossos pastores, supervisores da nossa supervisão, aliás, pastores presidentes das igrejas, no Corre Água, no São Joaquim. Um abraço aí carinhoso para vocês aí no Carobal, saudação aí no Tracajatuba, Garimpo e também no São Sebastião, e o nosso companheiro obreiro do Senhor, pastor Antônio Trindade, na comunidade de Santo Tomé, da nossa congregação Monte Moriá, ao nosso missionário Oséias Souza, juntamente com a sua família, sua esposa, a missionária Lúcia, lá na comunidade da Palestina,
ligado conosco na programação de hoje. Um abraço carinhoso, já reforçando aí o convite para você. Dia 14 de junho agora estaremos lá na Palestina, Missão Nova Palestina, realizando este grande evento que vai acontecer lá naquela região. A Missão Nova Palestina está localizada aí no Rio Curijuba, já descendo o Rio Amazonas, e você pode participar conosco desta grande programação de sorteio que vai estar acontecendo lá dia 14 de junho. Glória a Jesus! E você pode participar do sorteio comprando aí a sua cartela do sorteio, no valor de R$4 para concorrer belíssimos prêmios. Nós temos cama box, nós temos centrífuga, nós temos máquina de lavar, ventilador, liquidificador, ferro de passar, nós temos valores em Pix que serão sorteados já dia 14 ali, uma programação muito maravilhosa. E nós queremos louvar a Deus pela vida da igreja, pela vida dos nossos amados irmãos, que nos dão a honra, o prazer de comprar, de adquirir a sua cartela. Então não perca a oportunidade de adquirir a sua cartela no valor de R$4 para concorrer esses valiosos prêmios que vão estar sendo sorteados lá dia 14 de junho, lá na Palestina, Congregação Maranata. Glória a Deus, nós vamos estar lá fazendo a festa em nome do Senhor Jesus. E bom estar com você. Se você tem interesse em participar dessa programação, você entra em contato conosco através do 988-06-3156 e nós vamos agendar com você, porque nós precisamos ter informação dos amados irmãos, dos amigos que vão nos dar honra de estar lá conosco, devido à logística. Precisamos ter um transporte adequado para a quantidade de pessoas que vão estar participando lá daquele evento. Vai ser muita bênção, meus amados irmãos. Teremos lá a praça de alimentação, onde serão vendidos alimentos, doces, salgados, e não se preocupe com a alimentação, só leve o real e você vai estar lá tendo todo o atendimento com peixe frito, açaí e outras iguarias que vão acontecer lá naquela região. Camarão, e você que gosta de comer um camarãozinho, então não perca a oportunidade de estar conosco lá na nossa congregação, lá na Palestina, Missão Nova Palestina, Congregação Maranata. Um abraço para você ligado conosco na cidade, você que está aí através das redes sociais, que Deus derrame bênção sem medida sobre a sua vida. 21h05. Hoje nós vamos trazer uma canção e umas 2 canções máximo, que nós vamos adentrar na nossa escola bíblica. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 10, tá? A promessa aí do Espírito Santo que seria derramado e está sendo derramado até hoje sobre nossas vidas. Então vamos trazer uma canção e já nós voltamos, glória a Deus, com mais informações, e também nós vamos estar falando a respeito dessa lição maravilhosa. Então queremos ganhar tempo e nós vamos trazer uma canção muito maravilhosa agora, e logo após nós já voltamos com a palavra de Deus. Glórias ao Senhor. Quem canta agora? Sara Farias. Se eu não te ouvir. Então, se você não ouvir a palavra, Deus vai cobrar de você. Então vamos de música. 21h06 na cidade. Um abraço para você. Apresentação: Pastor Anivaldo Monteiro. Ecoar sobre as
basta enxergar melhor, tem que ter estilo. Na Ótica Look, você escolhe entre centenas de modelos diferentes de armações, com várias cores. Uma delas certamente tem a sua cara. Ótica Look, temos lentes de qualidade e uma variedade incrível de armações. Ótica Look, sua satisfação é o nosso sucesso. Estamos localizados na rua Cândido Mendes, número 908A, em frente ao Banco do Brasil. Facilitamos sua consulta. Temos lentes de armações de marcas renomadas, assistência pós-venda ao cliente, técnico óptico em manutenção. Funcionamos das 8 às 18 horas, de segunda a sexta, e aos sábados, das 9 às 13 horas. Ótica Look, aceitamos todos os cartões em até 6 vezes sem juro. Contato 991460809. Ótica Look, é mais fácil ver beleza na vida quando estou com você. Programa Assembleia de Deus no Ar, uma programação musical que tocará profundo a sua alma. Ei, a noite vai passar, meu irmão. O Senhor pode dar uma noite mais alegria para amanhecer. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre, graças a Deus, né? Porque Deus é bom e a sua misericórdia é para sempre. Meus amados irmãos, estamos aqui para juntos celebrarmos mais uma noite abençoada na presença do Pai e do Filho e do Espírito Santo e agradecemos ao Senhor pelo dia maravilhoso que Ele nos concedeu. Quero mandar minha saudação em Cristo Jesus aos nossos obreiros, ao nosso dirigente do Central, Diácono Jorge, a sua esposa, a nossa irmã Diaconisa Eliane, um abraço para você, ao nosso coordenador da Escola Bíblica Dominical, Diácono de Nelson. Pela manhã, às 8 horas, estaremos ali no tempo central da nossa Escola Bíblica Dominical, para realizar, aliás, a nossa Escola Bíblica no tempo central da Assembleia de Deus de Medap, aqui em Filadélfia, no Pacuí. E eu quero contar com a sua presença, você, meu irmão, que é professor, ao nosso irmão Eliseu, saudação, ao Diácono Mauro, que é professor também, saudação em Cristo Jesus, a nossa irmã Dálcia, professora da nossa Escola Bíblica Dominical, louvado seja Deus. Aí também a nossa irmã Ana, professora de Departamento Infantil, e a nossa irmã Beli, também professora da Escola Dominical. Então não perca a oportunidade de estarmos ali às 8 da manhã, no tempo central da Assembleia de Deus Medap, para participarmos de mais uma Escola Bíblica Dominical, lição de número 10. Olha só, uma lição muito maravilhosa, que vai falar sobre a promessa do Espírito Santo para nossas vidas. Então você não pode perder a oportunidade. Nós já vamos voltar aqui, daqui a pouquinho trazer uma canção mais e já vamos entrar com a lição. Então quero convidar você para participar conosco, tirar suas dúvidas, você que nos assiste, você que nos ouve através da web rádio. Então vamos tirar nossas dúvidas acerca da promessa do Espírito Santo. Glória a Deus. Será que ela é para os nossos dias ou foi só para o tempo dos apóstolos? Então tiramos nossas dúvidas já daqui a pouquinho. Quero mandar meu abraço também ao Diácono Ângelo, saudação em Cristo Jesus, Diaconisa Albina, um abraço aí, nosso irmão Wilson Pinheiro, do Comercial Pinheiro, a toda a sua família também, um abraço carinhoso, saudação ao nosso irmão Israel, aí, Barros, dando aquele pão delicioso, ao irmão Pedrinho, que está aí preparando aquele espetinho quentinho da hora para você que deseja aí, ainda não preparou a janta, então uma passadinha lá. Glória a Deus. Quero mandar minha saudação em Cristo Jesus aos nossos amados irmãos, Josimar, a nossa irmã Diaconisa da Casa do Senhor, sua esposa, e que Deus continue abençoando a sua vida, em nome do Senhor Jesus. A nosso abraço também todo especial aos nossos amados irmãos lá de Macapá, Macapá, Amapá, ali a Leite, minha filha, ao Estevão, meu neto, que eles são ouvintes assim do nosso programa. Também a nossa saudação aí vai para o evangelista Jamerson Monteiro e
a missionária Dayana, juntamente com Salomão e a Radassa. Um abraço todo especial ao Jonadab, lá em Redenção do Pará. Que Deus abençoe. Ao Jefté e a Cristi ali em São Paulo. Que Deus abençoe. A bênção do Senhor seja sobre eles. Glória a Deus. Eu quero mandar minha saudação a você aí do município de Cutia do Araguari, você aí do Taubal, você aí do município de Pracuúba, todos os nossos amados irmãos que nos dão a honra e o prazer de estar conosco. Ao nosso irmão presbítero Aziel, lá em Macapá, ouvinte assíduo da nossa programação. Também nosso irmão lá no, me fugiu aqui a memória, mas vamos lembrar, no Piquiá, no Adamor. Nosso irmão Adamor é ouvinte assíduo da nossa programação. Então, você não pode perder a oportunidade de ouvir a nossa programação através da web rádio, AD Filadélfia do Pacuí.sat.radio.br. Você pode baixar aí no Google e já nos acompanhar através da nossa emissora. E também você pode acessar as redes sociais, PR Arivaldo Monteiro, no Facebook, no Instagram e também no Facebook. Você pode acompanhar depois, se não assistiu agora, assiste depois, lá no Facebook, o nosso programa Assembleia de Deus no ar. Graças a Deus, eu quero trazer minha saudação em nome da pastora Ana Lúbia Monteiro, também a saudação a todos os nossos amados irmãos, as irmãs do Círculo de Oração, aos nossos jovens, um abraço para vocês, às nossas crianças também que nos ouvem, dão prazer. Eu quero mandar um abraço para minha sogra, a irmã Francisca Ramos, lá em Macapá, a irmã Cime, glória a Deus, a irmã Marteone, que é ouvinte assíduo também da nossa programação. Um abraço para a nossa irmã Ivana Ramos, lá em São Miguel do Flechal. Um abraço, saudação em Cristo Jesus ao tio Luiz, nosso irmão Luiz, ao irmão Silvano, doutor Silvano também. Um abraço, saudação em Cristo Jesus para você, ligado conosco. Um abraço aí, pastor Silvio, lá na comunidade do Flechal, município de Pracuúba, pastor Emilson Alcântara, lá na comunidade do Pujubim. Saudação aí ao Macapuna, pastor Marcelo Macapuna, na comunidade do Brego, todos os nossos amados irmãos ali daquela comunidade. Você aí de Amapá, saudação ao nosso irmão William, que Deus abençoe aí o abato, que a bênção do Senhor esteja contigo. Vamos de música, trazer mais uma canção e já voltaremos com a palavra de Deus ao seu coração. Quero convidar você para nos acompanhar nesse estudo bíblico da palavra do Senhor nosso Deus. Vamos trazer mais uma canção para os nossos ouvintes, e esta música ela fala ao nosso coração. Então deixa Deus te usar. Sem Deus não dá. Quem canta aí é Hungria e Jairo Bonfim. Sabemos que sem Deus não tem condições. Então vamos buscar a presença de Deus, ouvindo essa canção maravilhosa para a glória do Senhor, que é digno de honra e adoração. E já voltaremos aí com a poderosa palavra de Deus. Amém? 21 e 21 na cidade, o seu programa Assembleia de Deus no ar, na apresentação eu, pastor Anivaldo Monteiro. Sorriso louco, se o vento não passar, dizendo assim. Programa Assembleia de Deus no ar, uma programação musical que tocará profundo a sua alma. Nossa, que precisa do Senhor. Aleluia. Gente, nós somos nada. Oh, Jesus, essa é essa oração, essa glória. Neste momento.
que adianta ter uma casa própria, sem presença dele, não vale de nada. De que adianta ter fama e dinheiro sem a presença de Jesus? Eu consigo viver sem o carro do ano, eu consigo viver sem uma casa própria, um apartamento, mas sem Deus não dá, 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 sem Deus não dá. Você precisa de Deus, nós precisamos de Deus, nós precisamos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para tudo sempre. Meu abraço carinhoso aí, nossa irmã Darly, o pastor Charlie Ribeiro também ligado conosco, e a nossa irmã aí de Cutias do Araguari, um abraço para você ligadinho. Meu amigo pastor Balheiro, ligado na nossa programação. Nós vamos trazer aqui a poderosa palavra de Deus e nós queremos contar com a sua presença, estudando aqui essa belíssima canção que é a Escola Bíblica Dominical. Um abraço aí para a nossa irmã Rosângela Lima, lá em Cutias do Araguari, pastor Charles Ribeiro, meu amigo, a nossa irmã Darda, ali da congregação Maranata na Palestina. Um abraço para vocês ligado, e ao meu amigo pastor Balheiro, ligado conosco, nos acompanhando. Que Deus te abençoe na paz do Senhor Jesus. Vamos trazer aqui a palavra de Deus. Aleluia! Quem pode dizer aleluia? Aleluia! 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 Sem Deus não dá. 21h32. Essa rádio é uma bênção. Rádio Filadélfia do Pacoí. Sem Deus não dá. Sem Deus não dá. Sem Deus não dá. Você precisa de Deus. Nós precisamos de Deus. Abra seu coração. Deus quer falar com você. Deus, minha alma grita, pedindo socorro. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos aí a palavra de Deus no nosso coração comprometido. Estamos aqui juntos para estudarmos a nossa lição de número 10. A lição de número 10, ela fala sobre a promessa do Espírito Santo. Glória a Deus. Essa é uma promessa que o Senhor fez para o seu povo, e nós vamos estudar acerca dessa promessa, que é uma bênção, graças a Deus, né, amados irmãos? A promessa do Espírito Santo. Esse é o título da lição de hoje, que nós estaremos estudando para a glória do Senhor, nosso Deus. Então você que está ligado conosco, nos acompanhando, não saia daí, vamos estudar a poderosa palavra de Deus. Glórias ao Senhor. A lição de número 10, ela tem como título a promessa do Espírito Santo. O nosso textual está baseado lá em João capítulo 20, versículo 22, para a nossa meditação, que nos diz assim: e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. João capítulo 20, o versículo é o 22. Glória a Jesus.
Então vejam, amados irmãos, como Deus é maravilhoso, que Ele nos traz aqui a sua poderosa palavra. A verdade prática nos diz assim, ó: a promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Então vejam aí a verdade prática: a promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Glória a Jesus. A leitura em classe, meus amados irmãos, está baseada lá no Evangelho de João, no capítulo 14, 16, 18 e 26, que nos diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixeis órfãos, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Glória a Deus. Aí está a palavra de Deus, a leitura em classe, João 14, 16, 18 e 26. E mais, vamos à leitura dando continuidade, João capítulo 16, versículo 8 e 13, versículo 20, 21 e 22, que nos diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Eu vos anunciará o que há de vir. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Vamos orar ao Senhor. Pai eterno, nós te louvamos pela tua palavra e pedimos graça, sabedoria, direção do teu Espírito Santo. O Senhor fale conosco através desta palavra e te revele de uma maneira tão especial, nos faz entender e compreender. Abençoa nossos ouvintes, Senhor, estende tuas mãos e opera tuas maravilhas, que possamos aprender de ti, Pai, porque tu és o nosso Deus. Assim confiamos em tudo e por fé te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças ao Senhor pela bondade do Senhor nosso Deus. Então nós vemos aí a leitura em classe. A lição, ela sempre traz 3 objetivos, nossa lição. Primeiro, o objetivo da lição é analisar a promessa do Pai conforme ensinada por Jesus no Evangelho de João. Segundo, investigar o fato de que o Espírito habita nos discípulos para que estes cumpram a vontade de Deus. E em terceiro lugar, evidenciar o poder transformador da descida do Espírito no dia de Pentecostes. Então, basicamente, os nossos objetivos da lição são analisar, investigar e evidenciar. Glória a Deus. Vamos então, continuando, para não perdermos tempo. A nossa lição é um pouco bem objetiva, né? Mas precisamos estudar com muita atenção. E a introdução da lição nos diz: nesta lição vamos analisar 2 momentos significativos. Em primeiro lugar, a afirmação de Jesus aos seus discípulos de que eles receberiam o Espírito Santo.
que inicialmente atuaria na vida do pecador para promover a conversão em relação ao pecado, justiça e juízo. Em seguida, estabeleceremos uma lição entre essa visão regeneradora da promessa do Espírito em João e a perspectiva capacitadora a respeito do Espírito que encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas. Então está aí a nossa leitura em classe e já fizemos. Temos aqui a introdução da nossa lição, que nos destaca 2 pontos importantes, como já foi dito. O comentarista traz para nós. Nós vamos analisar 2 momentos significativos. O primeiro, qual é? Em primeiro lugar, a afirmação de Jesus aos seus discípulos de que eles receberiam o Espírito Santo e que inicialmente atuaria na vida do pecador para promover a conversão em relação ao pecado, a justiça e o juízo. Então vejam, amados irmãos, como Deus ele é sábio, ele nos dá essa instrução, e Jesus confirmando aqui que a importância de receber o Espírito Santo, glória a Deus, convencer o pecador da justiça e do juízo, que hoje nós vivemos um período em que as pessoas não estão preocupadas. Sempre digo que a maioria das pessoas vê somente um lado de Deus ou de Jesus Cristo e às vezes não aceitam as provações, muitos problemas que passam. Mas vejam que a palavra de Deus nos afirma que Ele é amor, mas também Ele é justiça. Então nós temos que entender isso. Por essa razão, Ele nos traz aqui a importância do Espírito Santo na vida do pecador. Quando Ele converte o pecador, Ele promove essa conversão em relação ao pecado e nos faz o esclarecimento da justiça de Deus, mas também do juízo de Deus. Glória a Jesus. Em seguida estabeleceremos uma lição entre essa visão regeneradora da promessa do Espírito e em João e a perspectiva capacitadora a respeito do Espírito que encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas. Então vamos à frente. Primeiro tópico da lição, nós já temos aqui a promessa. Glória a Deus. A promessa do Pai. Foi Ele que nos fez esta promessa por intermédio do Senhor Jesus. Primeiro subtópico da lição que nos diz: Jesus enviara o Consolador. Glória a Deus. O profeta Joel já havia profetizado: nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito, e portanto Jesus revela que havia chegado esse tempo em que muitos receberiam a promessa permanente do Espírito Santo. Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. Aí esta confirmação. E João também 14, 16. Glórias ao Senhor. Até o dia de Pentecostes, os servos de Deus recebiam por medida a promessa do Espírito Santo, a sua autoridade. João 3, 34. Mateus 10, primeiro, e Lucas 9, primeiro, Marcos 6 e 7. Glórias ao Senhor. Jesus foi o primeiro a não receber por medida. Mateus 3,16 e Lucas 4, primeiro. E somente depois que Jesus subiu ao céu é que o Consolador veio para habitar de forma permanente e plena. João 16, 7, 20, 22 e Atos 2, 4. Louvado seja o nome do Senhor. Um dos grandes propósitos da vinda do Consolador
é ajudar o Filho de Deus a protegê-los contra a tristeza, que nós vamos descobrir isso aí, tá bom, amados? Então vejam aqui que Jesus, ele foi a primeira pessoa, digo pessoa porque ele estava aí em forma humana, que não recebeu o Espírito de Deus por medida, né? O primeiro foi Adão, foi criado por Deus, onde ele recebeu o sopro, né? O Espírito de Deus na sua vida, mas com a desobediência do homem, o pecado de Adão, então o Espírito de Deus ele se retirou do homem e ficou esse tempo aí, e Deus derramava ele por medida, quando queria usar alguém, um profeta, um rei, um juiz, e assim sucessivamente. Ele vinha ali, descia ali aquele momento e logo se retirava, porque ele era derramado por medida, não permanentemente. Glória a Deus. Nós temos vários exemplos de pessoas que profetizaram só uma vez. Por exemplo, Saul, que depois da sua consagração, ele recebe ali, o profeta instrui ele, o profeta Samuel, ele sai dizendo: você vai encontrar um grupo de profetas ali, vocês vão se juntar com ele. A palavra de Deus diz que ali também Saul profetizou naquele dia que recebeu ali o Espírito Santo de Deus. Glórias ao Senhor. Mas Jesus, ele vem para que esta promessa ela seja permanente na nossa vida. Então ele vem aqui e derrama sobre ele. Quando Jesus foi batizado ali nas águas, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo desce para a confirmação em uma forma corpórea de pomba e pousa sobre ele, e o Espírito Santo, e a palavra de Deus, que o próprio Deus confirma dizendo: este é o meu filho amado em quem eu me agrado, me comprazo. Glória a Deus. E diz que a ele deve ser obedecido. Louvado seja o nome do Senhor. Então vejam, meus amados irmãos, Joel havia profetizado anos, e Deus assim confirma agora essa presença. Louvado seja o nome do Senhor, começando ali por Jesus, e depois, quando Jesus sobe, ele deixa essa promessa para que se cumpra na vida também dos apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Vamos adiante. Segundo subtópico, o Consolador. O sentido da palavra Consolador, do grego Parakletos, é ajudador, ou aquele que ajuda. João 14,16. Então veja aí o sentido dessa palavra, e Deus falando, confirmando aqui. Jesus disse que ele precisava ir, porque se não fosse, não viria o Consolador. E ele indo, a promessa iria se cumprir, como assim foi determinado. João 14,16. O Espírito Santo tem uma missão diante do mundo, entre a igreja e a vida do cristão. Na vida do cristão, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Glória a Deus. E intercede por nós, ensina e faz lembrar, guia, fortalece, capacita através dos seus dons. Então vejam aí, amados irmãos, a importância do Espírito Santo, as suas funções, glória a Deus, na vida do cristão. Quanto é importante o crente receber o batismo com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele tem a missão diante do mundo e entre o mundo e a igreja. E na vida do cristão, por exemplo, na vida do cristão, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas,
Glória a Jesus. Ele intercede por nós. O Espírito Santo nos ensina e também nos faz lembrar. Ele nos guia, nos fortalece e nos capacita através dos seus dons. Romanos capítulo 8, versículo 26 e João capítulo 14, 26, 16 e 13. Também 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. E 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Então veja a importância de o cristão receber o Espírito Santo na sua vida. O terceiro subtópico, ele fala-nos: não os deixarei órfãos. Glória a Deus. A promessa de Deus para nós, não nos deixando órfão. O Senhor Jesus usou várias expressões para os discípulos que indicavam o seu relacionamento com eles, tais como servos, João capítulo 13, versículo 13 e 16, amigos, João 15, 15, irmãos, Mateus 20, 50, mas em João capítulo 13, irmãos, versículo 33, muda-se aqui o contexto, a maneira de Jesus tratar os seus discípulos. Ele já não usa mais essas expressões de amigo, de irmãos, mas Jesus não trata mais como servo, mas olha o que ele diz em João 13, 33, Jesus usa a expressão filhinhos, glória a Deus. Essa expressão filhinhos indicando que ele também é o nosso Pai, e pelo fato de ser um como Deus, João 10:30, ele nos faz essa promessa. Glória a Jesus, possamos tirar as nossas dúvidas aqui na palavra. Glórias ao Senhor. No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 13, louvado seja Deus, para a gente entender melhor. João 13, 13. Glória a Deus. Olha só, amados irmãos, o que Jesus quer dizer: vós me chamais mestres e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor para todo sempre. Versículo 33, que nos diz: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis. E como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vos ir, eu vou digo também agora. Olha só, amados, louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus trata aqui agora os discípulos não como servos, não como irmãos, não como amigos, mas ele trata agora como filhos, filhinhos. Palavra maravilhosa. Por que isso? Ele indica que ele também é o nosso Pai. E João confirma isso lá, João 13, João 10, 30. Louvado seja o nome do Senhor para sempre, que nós possamos entender o propósito de Deus na sua palavra. João capítulo 10, versículo 30, que nos diz: eu e o Pai somos um. Então, ele estava afirmando aqui que ele estava na missão também de Pai, por isso trata-nos como filhos. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Nós não temos o hábito de chamar o Espírito Santo de Pai, mas ele também exerce o cuidado paterno sobre os que creem, e por isso Jesus disse que não nos deixaria órfãos, ainda, mas que o Espírito Santo tem a mesma essência divina. O outro, o alto, vejam só. Então ele diz: eu enviarei o outro, o Consolador, que estará convosco todos os dias até a consumação do século. Então, também o Consolador, ou seja, o Espírito Santo,
Ele nos consola, Ele nos aconselha, Ele nos orienta, Ele intercede por nós. Veja, irmãos, a importância do Espírito Santo na nossa vida. Então, nós precisamos tratar Ele com muito carinho, com muito cuidado, e obedecê-lo também, porque a palavra de Deus já diz: não entristeçais o Espírito Santo, né, irmãos? Se entristecer o Espírito Santo, com certeza ele se afasta de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E o Espírito Santo, ele é o nosso consolador. Aleluia. Ele nos orienta nas tomadas de decisões da nossa vida também. Glória a Deus. Visão geral da primeira parte. Jesus Cristo garantiu que enviaria o Consolador e que não abandonaria os seus discípulos. Então, Ele cuida-nos como Pai também, porque o Pai jamais abandona o seu Filho. Disse Jesus: ainda que a mãe que amamenta venha esquecer-se do seu filho, mas eu não esquecerei de ti, diz o Senhor. Glória a Deus. Então, vamos à frente. Segundo tópico da lição: o Espírito habita nos discípulos. Glória a Deus. Primeiro subtópico, João 20, 22. Os apóstolos e discípulos estavam com tanto medo, João 20, 19, que Jesus se apresentou no meio deles e por 2 vezes mencionou que estava trazendo paz. E para fortalecê-los, concede a presença fortalecedora, regeneradora e permanente do Espírito Santo. João capítulo 20, versículo 22. Eu vejo, amados irmãos, que quando Jesus ele menciona a sua partida para o céu, os discípulos já começaram a temer, porque ficariam sozinhos. E Jesus começa a adverti-los que, dizendo: olha, vocês não vão ficar órfãos, não, vocês vão ter a oportunidade de ter novamente a presença do Consolador, porque Ele vai estar com vocês todos os dias, até a consumação do século. Louvado seja o Senhor para todo sempre. Então veja que os discípulos e os apóstolos e os discípulos estavam com tanto medo. João 20, 19. Nós podemos tirar nossas dúvidas aqui dentro da lição. Glórias ao Senhor nosso Deus, para que os irmãos possam compreender esta palavra que nos diz. Olha só: chegara, pois, à tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse: Pai seja convosco. Glória a Jesus. Vejam que quando Jesus morreu, foi sepultado, e os judeus também perseguindo os apóstolos, e eles com medo estavam ali de portas trancadas, e Jesus se apresenta para eles, trazendo ali o conforto, o alívio, a segurança e a paz sobre a vida deles. Glórias ao Senhor nosso Deus. No versículo 20 do capítulo 20 de João, amados, ainda diz: e dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. E o versículo 21 diz: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então, a presença do Espírito Santo, ela fortaleceu os apóstolos, e ela nos fortalece, porque ela nos ajuda nas nossas fraquezas. A palavra de Deus diz que quando
não tendo mais palavras, nem lágrimas, só as lágrimas, aliás, elas escorrem no nosso rosto e estamos tão abatidos, aflitos, mas o Espírito Santo, ele geme com gemidos inexprimíveis em nosso favor. Então, o Espírito Santo é muito importante na vida do cristão. Todo crente precisa buscar o Espírito Santo, ser revestido do Espírito Santo, cheio da graça, da bondade, da misericórdia de Deus, para se fortalecer, porque Ele está sempre ao nosso lado. Ele é o nosso Consolador. Glória a Deus. Então vejam, amados, que Jesus se apresentou no meio deles e por 2 vezes mencionou que estava trazendo paz. E para fortalecê-los, concede a promessa fortalecedora, regeneradora e permanente do Espírito Santo. João capítulo 20, o versículo 22. Glória a Jesus. Diz a palavra, e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Glória a Deus. Graças ao Senhor, porque só Ele pode nos fortalecer. Quando os discípulos estavam ali temerosos, apavorados e as portas fechadas, porque haviam perdido na sua visão o Cristo, né, o seu líder, e eles se encontravam abatidos, mas o Espírito Santo, o Senhor soprou sobre eles o Espírito Santo, e aí começa a mudar a história daqueles homens que ali estavam. Glória a Deus. E nessa ocasião os apóstolos e outros discípulos foram os primeiros a receber a presença permanente do Espírito Santo, mas ainda não havia sido o revestimento do poder. Eles haviam recebido o Espírito Santo, mas precisavam do revestimento, o poder que viria do alto. Glória a Deus. Deus, Ele nos dá o seu Espírito para que nós não tenhamos medo, mas nós precisamos buscar o poder, o revestimento. E por esta razão o Senhor falou para os seus discípulos lá em Atos 2, versículo 4, quando eles vão ali para Jerusalém. O Senhor disse: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Glória a Deus. Eles não poderiam fugir nem sair, o medo cessou. Agora eles começam a buscar a presença de Deus com segurança e confiança, aguardando a promessa do Espírito Santo que viria sobre eles. Glória a Deus. Atos 2, versículo 4, que nos diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Vejam, meus amados irmãos, receber, aceitar a Cristo, receber o Espírito Santo, quando o Senhor trabalha na regeneração do ser humano, Ele concede no seu Espírito. Glória a Deus. É preciso que nós passamos pela lavagem da regeneração. Nós vemos que sem a regeneração não podemos alcançar o Espírito Santo de Deus. Enquanto o homem tem o seu pensamento má, a palavra de Deus diz lá em Gênesis 6,6 que o pensamento e o coração do homem era só coisa ruim. Então Deus, Ele determinou: eu me arrependo de ter feito esse homem, eu vou destruir esse homem, porque o seu pensamento, o seu coração é má. Mas aqui Deus regenera, transforma o ser humano e dá do seu espírito a ele. Mas ele precisa estar revestido do poder do seu espírito. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Nós vimos lá
em João, capítulo 20, versículo 22, o quanto o Senhor fez esta obra, dizendo, falando, e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Glória a Deus. Mas é uma coisa muito interessante, irmãos, que para receber o Espírito Santo de Deus, é um ponto que eu quero frisar aqui, é preciso que esse cristão esteja verdadeiramente transformado, regenerado. Sabe por quê, amados? Se não abrir o coração, não perdoar e nem receber perdão, não pode alcançar a bênção de Deus. O versículo 23 diz, aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Glória a Deus. Viu, amados? É importante, né? Buscarmos a presença do Espírito Santo, mas liberar perdão para que também o Espírito Santo nos venha sobre nós e nos revista no seu poder. Glória a Jesus. De acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, o imperativo receber o Espírito Santo estabelece o fato de que o Espírito, naquele momento histórico, entrou de maneira inédita nos discípulos para neles habitar. Veja, irmãos, Jesus estava dizendo, recebei o Espírito Santo. Então agora se cumpria ali a promessa permanente do Espírito Santo na vida dos apóstolos. E agora ele vem para ficar. É um momento histórico. Glória a Deus. De maneira inédita. Porque então só era recebido por a porção, mas não permanente. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Terceiro subtópico do segundo tópico que nos diz um episódio anterior ao Pentecostes. O que os discípulos e apóstolos receberam em João 20, 22 acontece hoje com quem aceita Jesus como Salvador. Romanos 5. A palavra de Deus diz que o Espírito que nos foi dado, ele não traz confusão, porque ele nos foi dado, glória a Deus, por intermédio do Senhor. Ele nos deu o seu Espírito para não andarmos confusos, termos dúvidas, pensamentos negativos, mas que nós possamos permanecer na palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso diz Atos 5, que ele vem permanecer na nossa vida para tirar todas as dúvidas. Ele nos foi dado. Glória a Jesus. Quero que você medite nesse versículo, que é muito importante. Glórias ao Senhor, de Atos, capítulo 5, versículo 5. Aleluia. Glória a Jesus. Romanos 5, que é para você entender. Eu gosto muito desse texto, porque ele nos fala, amados irmãos, que em vários aspectos, né? Romanos 5 diz, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Glória a Jesus. O nosso Deus não é Deus de confusão, por isso ele esclarece todas as coisas na nossa vida. Glória a Deus. O Espírito Santo habita de forma permanente na vida de quem crê e traz o seu fruto, proporcionando a regeneração e a nova vida em Cristo Jesus. Gálatas 5:22 são os frutos do Espírito. Louvado seja Deus. Tito capítulo 3,
O versículo 5, ele também nos fala desta regeneração, da mudança, da transformação, o que o Senhor pode fazer na vida do ser humano quando ele deixa, quando ele aceita, ele entrega a sua vida ao Senhor. Com certeza Deus pode mudar a sua vida, transformando seus pensamentos e dando a ele o entendimento da sua palavra. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Glória a Jesus. Vamos mais à frente? Primeiramente, em João 20, 22, os apóstolos e discípulos foram regenerados, meu amado. E somente em Atos 2,4, eles foram revestidos do poder pelo batismo do Espírito Santo. Lucas 24, capítulo 49. Glória a Deus, nós podemos ver esta palavra de Deus, esta afirmação, para o nosso entendimento. Glórias ao Senhor, nosso Deus. Lucas 24, 49, diz a palavra do Senhor. Aleluia. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Irmãos, vejam que ali Jesus dá um ensinamento para eles no momento que ele entra na casa onde eles estavam com medo. Jesus traz a paz, o entendimento, a alegria no coração deles e fala a respeito da preparação. E eles passam pela lavagem da regeneração, porque Deus já conhecia eles. Jesus via neles o que eles haviam feito, né? E agora eles estavam ainda precisando do revestimento de poder. Glória a Jesus. Então, eles foram revestidos do poder pelo batismo no Espírito Santo. Mas após a regeneração, precisamos ser regenerados, transformados, para poder recebermos o Espírito Santo. Você sabe que Jesus falou para Nicodemo: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos ainda insiste com Jesus, querendo mais explicações, e Jesus diz para ele: Nicodemos, eu vou te falar de novo. Se tu não nascer de novo, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito, diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, porque ele discerne de forma humana, de forma carnal. Mas o espiritual, ele discerne em tudo, versículo 15 do capítulo 2 de 1 Coríntios, dizendo que o espiritual discerne em tudo, de ninguém ele é discernido. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então vamos aí à visão geral da segunda parte. João 20, 21 e 22 refere-se a um acontecimento que ocorreu antes da descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Glória a Deus. Então vamos já para a terceira parte, já finalizando a lição, último tópico. A promessa do Pai no dia de Pentecoste. Glória a Deus. Primeiro subtópico: de repente. Esta expressão, a expressão de repente de Atos 2 vem do advérbio grego ápino, que significa ação surpreendente. Deus, ele age de uma maneira que sempre nos surpreende. Nunca vai acontecer da maneira que queremos ou que pensamos. Deus usa da sua estratégia, do seu modo, e ele faz como ele quer,
E nós só temos que entender e aceitar o propósito de Deus na nossa vida. Quem sabe os discípulos estavam ali esperando. Imagine você estar num propósito de oração. Jesus disse que era para eles ficarem lá, em Jerusalém, não se afastar, até que do alto fosse revestido de poder. Então, eles tinham ali um objetivo de alcançar a promessa de Deus. Se você tem esse desejo de alcançar esta promessa, você precisa primeiro passar pela regeneração e depois perseverar na presença de Deus para alcançar esta promessa na sua vida, perseverantemente, incessantemente, incansavelmente, porque eu imagino, a palavra de Deus não nos afirma isto, mas pelo que entendemos, eles estavam todos assentados no mesmo lugar. Então eu imagino que eles dobraram seus joelhos, eles oravam de várias maneiras, porque não poderiam deixar de buscar a presença do Espírito Santo, e desta feita estavam sentados, quando de repente, olha só, de repente, o Senhor, ele entra com esta ação, aleluia, surpreendente. Talvez alguém já tivesse até passado, né? O cristão dobra o joelho, busca a presença de Deus, ora, e parece que nada aconteceu. Tem momentos que você ora, o céu está tão longe que você acha que não consegue tocar, sentir a presença do Espírito Santo, e chega esse momento, porque você quer do seu jeito, da sua maneira. E eu lembro de contar esse testemunho para os irmãos aqui, para você entender como é que é a ação do Espírito Santo. Eu tinha, quando aceitei a Cristo Jesus como Salvador da minha alma, e no mesmo dia que eu aceitei a Cristo, também um irmão aceitou junto comigo, no mesmo dia. E nós começamos o propósito com aquele irmão de buscar a presença de Deus. E queríamos receber o batismo com o Espírito Santo. E eu, na minha imaginação, achava que eu era mais crente do que o irmão, que eu orava mais, eu jejuava mais do que aquele irmão. Olhando para os defeitos do irmão, imaginava que eu seria mais santo que ele. E vejam, amados, para minha surpresa, uma certa vez, nós orando ali, todas as tardes, nós entrávamos em oração, 1 hora de oração, que era um propósito que tínhamos. Hoje eu vejo as pessoas que querem receber de Deus o Espírito Santo, mas não querem orar 1 minuto, 1 hora, 10 minutos, 1 hora, 15 minutos, já estão cansados, desistindo, fadigados, porque não querem mortificar a carne. E nesse dia nós estávamos orando, nesta tarde, já anoitecendo, das 18 horas, de repente, o Senhor entrou com ação na vida daquele irmão e batizou ele do meu lado. E eu fiquei incomodado com aquilo, porque ficava olhando para o irmão, em vez de me dedicar e abrir o coração, sendo regenerado pelo Espírito de Deus, para que ele pudesse me revestir do seu poder, da sua graça. Então muita gente não recebe o Espírito Santo porque ele quer que seja do seu jeito, da sua maneira. E eu fui entender que eu precisava mais buscar a presença de Deus, para que o Senhor realmente fizesse uma transformação na minha vida, quebrantasse meu coração e mudasse meu pensamento. Aí, quando eu nem pensei, um certo dia, orando sozinho, em um local, o Espírito Santo me tomou
e eu fui batizado com o Espírito Santo para a glória de Deus. Então, nós precisamos aprender isso. Não é da nossa maneira, não é do nosso jeito. Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder. Quando nós ficarmos em Jerusalém, esse ficar em Jerusalém é realmente nos prostrarmos aos pés do Senhor, acreditando que Ele vai fazer uma grande obra, e no momento que nós nem pensarmos, Ele vai entrar com a providência, a sua ação surpreendente, e vai cumprir com a sua promessa da nossa vida. Então os discípulos estavam ali, e a palavra de Deus diz que eles estavam todos assentados no mesmo lugar. Eu imagino já o cansaço, o tempo que estava ali passando, e de repente o Senhor entra com a sua ação surpreendente, derramando sobre eles o Espírito Santo. Aleluia! Que maravilha, amados! Quando o crente em Jesus Cristo acredita na palavra, busca incessantemente, confiantemente, acreditando que o Senhor, Ele vai entrar com a sua ação surpreendente na nossa vida e vai nos batizar com o seu Espírito Santo. Glória a Deus. Então, o derramamento do Espírito Santo com poder foi feito no dia de Pentecostes. 50º, olha só, irmãos, ou na festa da colheita, exatamente 50 dias depois da Páscoa. Atos capítulo 2, versículo 1 e 2. Por isso que é o 50º, né, irmãos? O Pentecostes, o dia do Pentecostes, haveria ali a festa da colheita. Então agora eles estavam ali se regozijando, porque depois desta colheita, eles faziam os seus plantios e depois iriam colher, se regozijar. A festa da colheita era uma festa maravilhosa de gratidão a Deus pela colheita que fizeram. E aqui o Espírito Santo não deixa por menos. O Senhor, Ele entra com ação na vida daquelas pessoas que Ele estava, aqueles que não conseguiu ganhar almas para Jesus, anteriormente estavam com medo, preocupados, não tinham palavras, não sabiam o que fazer, mas de repente o Espírito Santo entra com a sua ação do revestimento do Espírito Santo, e a palavra de Deus diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo conseguia que eles falassem. E olha o que acontece, amados irmãos. Aquele dia ali foi marcado por duas razões, dois momentos maravilhosos: a colheita da cevada, e agora Deus estava fazendo aí uma colheita maravilhosa. De que forma, irmãos? Estavam ali Deus trabalhando para uma grande colheita, não de cereais, mas uma colheita de almas. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Jesus. Então, a hora da manhã era impossível alguém estar embriagado. Então, quando eles começam a falar, as pessoas não entendem, mas ouvindo ali o barulho, a glossária do Espírito Santo, que eles estavam falando em outras línguas, as pessoas começaram a aglomerar-se em volta deles, primeiro achando que eles estavam loucos, mas quando eles se aproximam, eles entendem o seu dialeto, porque eles estavam falando agora a língua daquelas pessoas, o dialeto. Olha só, como é que Deus faz? Deus, Ele faz com que as pessoas se aproximem para que entendam de perto a palavra.
Mudou-se agora o pensamento daquelas pessoas que a priori diziam que os discípulos estavam embriagados, porque eles falavam em outras línguas, conforme o Espírito Santo conseguia que falasse. Mas quando as pessoas se aproximam, eles entendem que eles estavam falando a sua própria língua, no seu dialeto, glória a Deus, e ficaram pasmos, diz a palavra de Deus, um dizendo para o outro, eles não são galileus, e eles estão falando a nossa língua. Deus trabalha na sua ação regeneradora. Deus transforma através da sua palavra, através do nosso testemunho, da mensagem. Não importa a forma que você está ministrando, que você está pregando. Se você é cheio do Espírito Santo, ele vai interpretar, aleluia, ele vai interpretar, e a pessoa vai entender, vai compreender. Não fale difícil, não tente falar difícil, mas chamar a atenção através do Espírito Santo. Atrai as pessoas para você, para perto de você, porque elas vão entender o Espírito Santo, que o Espírito Santo quer que elas entendam. E naquele dia, olha o que acontece, amados irmãos, a colheita foi grande. Deus entrou ali com a provisão, usando o apóstolo Pedro de uma tal maneira, aquele tímido que não falava, que negou Jesus, que não se manifestava, agora tomou a palavra. A Bíblia diz que Pedro tomou a palavra quando as pessoas disseram que eles estavam embriagados. Ele disse: olha, vocês estão muito enganados, porque esta hora eles não podem estar embriagados. Isso aqui é a ação do Espírito Santo. E Pedro começa a pregar o Evangelho, lá pelos Salmos e assim sucessivamente. A igreja precisa voltar-se a buscar a presença de Deus. Quando a igreja começar a orar novamente, quando a igreja começar a buscar a presença do Espírito Santo, Deus vai fazer a grande obra. Louvado seja o Senhor. Segundo subtópico, e todos foram cheios do Espírito Santo. A expressão cheio do Espírito Santo, de Atos 2:4, refere-se exatamente ao batismo no Espírito Santo. Glória a Deus. Se o cristão verdadeiro deseja cumprir a perfeita vontade de Deus, em Romanos 12:2, experimentar, se você ainda não conseguiu, experimente qual é a agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida, porque Ele vai te ensinar. Glória a Deus. Olha só, o cristão verdadeiro deseja cumprir a perfeita vontade de Deus especial. Aleluia. Experimente. Terceiro subtópico, começaram a falar em outras línguas. A expressão de Pedro: a tanto quantos Deus nosso Senhor chamar. Atos 2:39. Ensina que enquanto Deus estiver chamando vidas para a salvação, Jesus estará batizando o Espírito Santo. Então, esta bênção não foi só para o tempo dos apóstolos, não foi para o dia de Pentecostes, ele continua sendo, porque é tantos quanto Deus chamar, o Espírito Santo ainda continua batizando. Em relação às línguas, estas fazem parte dos sinais que indicam o poder do Espírito, e isso foi ensinado pelo próprio Senhor Jesus e por Paulo, Marcos 16:17, 1 Coríntios 14:22. As línguas servem ainda para fortalecer o espírito de quem ora, pois Paulo ensinou que o Espírito ora bem. Claro que nós temos que entender, irmãos? Não podemos atrapalhar o culto e ficarmos ali só falando em línguas, porque Paulo disse: quem fala em línguas ora
de si mesmo para com Deus. Glórias ao Senhor. Mas se Deus nos tomar, no momento, nós não temos que sufocar, reter aquilo que o Espírito Santo tem na nossa vida. Então, concluindo aqui a visão geral, terceira parte, a promessa do Pai também tem a ver com o derramamento do Espírito Santo, conforme aconteceu no dia de Pentecostes. Glória a Deus. Essa promessa ela vai continuar nos nossos dias, até Jesus voltar. Concluindo, a promessa do Pai tem a ver com a regeneração do pecado e com a capacitação do salvo para testemunhar do Senhor Jesus em todos os lugares. Essa promessa perpassa toda a Bíblia, se manifesta completamente em Pentecostes e está presente até hoje para todos os que se arrependerem e crerem no Evangelho. Até a volta do Senhor Jesus, a promessa do Pai pode se manifestar na vida do pecador regenerado ou regenerada, na vida do salvo, batizado ou batizada no Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, que essa lição ela venha nos ensinar muita coisa, que nós possamos perseverar na presença do Senhor, nosso Deus. Amém? Eu espero você amanhã na Escola Bíblica Dominical, lá no Templo Central da Assembleia de Deus Semiadap, aqui em Santa Luzia do Pacuí, Filadélfia do Pacuí. Convido você que é morador da nossa comunidade, você que faz parte da igreja, para que não falte amanhã, às 8 horas no Templo Central, a coordenação, nosso coordenador, Diácono Ednelson, os professores estarão aguardando você para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Então, que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Vamos trazer uma canção e logo já estaremos finalizando aqui nosso programa, agradecendo a você e toda a sua companhia, você que nos dá a honra de estar conosco. Quero mandar minha saudação ao Rodinélio Saboia, a pastora Lúbia também conosco, e mais pessoas que nos dão a honra de nos acompanhar através do nosso programa. A nossa irmã Raquel Oliveira, o nosso irmão José Bezerra e também as outras pessoas que nos acompanham, a nossa irmã Kelly Fonseca, José Albuquerque, glória a Deus, Lucas Nascimento, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês que nos honram com a sua presença, nos assistindo aqui através da nossa emissora Web Rádio de Filadélfia do Pacuí. Também a nossa irmã Valdenora Costa, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, nós vamos estar trazendo mais uma canção e já vamos finalizar aqui o programa nesta noite maravilhosa. Glória a Deus. 22h35 é o seu programa Assembleia de Deus no Ar, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Semiadap, Davi Sassi. Nós vamos trazer aqui essa canção para você. Glória a Jesus. E já vamos estar orando e finalizando o nosso programa. Vamos de música. Apresentação, pastor Anivaldo Monteiro.
Assembleia de Deus no Ar. Apresentação, pastor Anivaldo Monteiro. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos de oração, meus amados irmãos, finalizando aqui o nosso programa. Fale com Deus. Pai Celestial, obrigado por esse momento maravilhoso. Obrigado por este programa que tu nos concedeste. Eu apresento a Ti e nossos ouvintes, Senhor, nossos amados irmãos que nos assistem através das redes sociais. Senhor, eu apresento a Ti, meu Pai, aquela criança que está ali no Pai, Senhor, naquele leito de enfermidade, precisando de um milagre, da cura divina. O Senhor é o Deus que faz a obra, Senhor. E aquela mãe está em desespero, porque acredita no poder da Tua palavra. Tu és médico por excelência. Visita nesta hora, Senhor, e alcança a filha da irmã Odiclei, Senhor. Estende Tuas mãos sobre ele e assim abençoa esta vida. Em nome de Jesus, fortalece o fraco, renova as forças do desanimado, Pai. Abençoa, Senhor, os moradores da nossa comunidade, Filadélfia do Pacuí. Abençoa, Senhor, os nossos membros congregados, Assembleia de Deus Semiadap. Abençoa, Senhor, todos os nossos ouvintes das redes sociais, da web rádio de Filadélfia do Pacuí. Abençoa, Pai, os nossos professores da escola dominical. Abençoa, Senhor, cada aluno. Deus, em Tuas mãos. Abençoa, Senhor, meu lar, minha casa, minha esposa, meus filhos, minha família. Estende Tuas mãos, Senhor Salvador, e continua operando de maneira poderosa. Te revela nas madrugadas, cada noite, fala conosco. Assim que pedimos estas bênçãos, Pai. Por fé te oramos e pedimos uma noite de paz, de revelação. Em nome de Jesus te agradecemos. Não só hoje, mas que seja, Senhor, para todo e todo sempre, sempre. Amém. E amém, Senhor Jesus. Muito obrigado, meus irmãos, pela sua companhia, por estar conosco até esse momento que aqui estivemos. E eu quero louvar a Deus pela a sua vida, pela sua família, que o Senhor continue abençoando os nossos amados irmãos e derramando bênção sem medida. Quero mandar minha saudação ao nosso irmão José Reinaldo Palmeirim, ao José Clautal, nosso querido companheiro Natanael Carvalho, a missionária Castro Pantoja, o John também, que nos dá o prazer, nosso irmão Kirsten Laércio e Valentim, Deus abençoe. Paulo Sérgio Silva, um abraço para você. Ao irmão Melquisedeque Ferreira, Miriam, a Brenda Farias, saudação, um abraço para você. Alisson dos Santos, Aldinete, Maria Prado, que Deus abençoe a vida de vocês. Deus recompense de uma maneira muito especial. Nosso irmão Cinei Anderson Machado, filho aí do meu companheiro, amigo, pastor Amaury Machado, Abimael Moreira, pastor Charles Ribeiro, nossa irmã Rosângela Lima e a nossa irmã Dali. Saudação para vocês, um abraço carinhoso. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, recompensando pela audiência que vocês nos dão todas as noites, nos acompanhando através do nosso programa Assembleia de Deus no Ar, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Semiadap. Muito obrigado. Continue na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o nosso agradecimento a todos vocês, e amanhã estaremos de volta, se assim o Senhor nos permitir. Oreis por nós, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia é para sempre, graças a Deus. Um abraço à minha irmã Marlene Monteiro também, nos assistindo. José Albuquerque, Pai do Senhor Jesus, e o nosso irmão Antônio Sérgio Santana também assistindo conosco aí. Deus abençoe na paz do Senhor Jesus e recompense cada dia mais a vida de todos vocês que nos dão esse prazer, tá bom? Bom é servir ao Senhor, nosso Deus, Deus maravilhoso, que Ele nos ajuda na nossa caminhada, na nossa trajetória.
Um abraço especial. Vamos então, fique na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos novamente com vocês. Louvado seja o nome do Senhor. E queremos contar com nossos irmãos lá no Templo Central da Assembleia de Deus em Canal. Um abraço. Boa noite, na paz do Senhor Jesus.